na casa que eu vivi, acho que aprisionada. E meu pai batia na minha mãe. Quando eu acordei com ele do meu lado e eu batalhando em solidão, tava sem as roupas da parte de baixo. lágrima escondida. E foi um tempo ainda até cair a ficha. Quando eu vi ele fazer coisa errada que eu falava, era soco em mim, né? Ele ia pro quarto das gurias de noite pra fuçar nas gurias. Tu acredita nisso? Daí eu engravidei. E ele me jogou na rua. A minha mãe ficou chorando na janela. Não podia fazer nada, ele era autoridade. Passei fome, humilhação. Pra mim, eu não tive pai. Uma, mais uma e outra, mais uma e outra vez, sempre. Eu sei o que eu posso fazer para estar um pouco mais segura, mas a segurança nunca é uma certeza para uma mulher. De alguma forma, eu sou podada ou tentam impedir que eu me expresse, que eu me comunique, né? O expressar tanto na palavra, quanto nas ações, quanto no corpo. Eu ter que sempre repensar mais de uma vez se eu vou no banheiro feminino, dependendo das pessoas que estão naquele banheiro. Eu preciso ou não raspar os meus pelos, depender de como as pessoas vão fazer a leitura sobre quem eu sou no mundo. É quase como se a gente tivesse duas faces, assim. A que a gente é dentro de casa e a que a gente tem que ser na rua. Quando o corpo quer sair porta fora, assim, correr 1000 léguas. Apesar de a matéria ou nada físico conter esse corpo ali, ele não se move. Porque assim ele foi ensinado, porque por pura convenção, assim, o corpo não se move. Eu acho que é quando a alma quer sair do corpo e ele fica. Acredito que ser mulher é isso, é estar presa num cotidiano onde a gente tem que estar todos os dias batalhando e enfrentando essas prisões, esses muros que colocam na gente. Acho que a primeira memória de me sentir é o âmbito da escola. Todo recreio eu apanhava, eu escutava coisas que eu nem entendia o que aquilo significava. E eu tinha que dividir o meu lanche com esse colega, senão eu ia ser violentada ainda mais. Eu não queria ficar na escola. No meu primeiro ano, eu chorava pra entrar na sala de aula. A partir de algum momento, eu entendi que se eu me afirmasse, palavras que as pessoas utilizavam pra se referir a mim, pra me defender, eu tinha que criar estratégias de sobrevivência, que é o que eu venho fazendo até hoje. Um vizinho meu, um dia ele me levou pra trás de uma árvore, mandou que eu mostrasse a calcinha, senão ele não era mais meu amigo. Baixou minhas calças e eu fiquei parada. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Tinha 12 anos de idade, eu voltava de um reforço escolar. Só que eu comecei a perceber um caminhão, dois caras começaram a me olhar e a me chamar pra dentro desse caminhão. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. E eu comecei a correr. Eu lembro que eu cheguei em casa e não contei pra ninguém, com muito medo. Sensação de... Será que eu tenho culpa disso? Tu fala, tu tá delirando, né? Tu tá criando e coisas. Eu mesmo, às vezes, me questionar, sabe? Será? Eu tô exagerando. Será que eu tô... Não, peraí. Deixa eu pensar. Não, acho que não é bem assim. Não, é porque aconteceu E a gente começa a criar justificativas. A gente começa a tentar justificar pra manter uma relação, pra manter um status, a tua sanidade. Pode parecer vitimismo. Podem me julgar como alguém querendo aparecer, inventando história, querendo justificar suas escolhas, sua maneira de viver, querendo se pintar de vítima. Mas a realidade é que quando a gente é muito nova, a gente não pensa muito nos porquês, no que está acontecendo. Não consegue refletir como alguém de fora. A gente, principalmente quando está vulnerável, só quer se sentir bem, sentir conforto, sentir carinho. A minha bisavó casou com 13 anos de idade.
com um homem de 29. Desde o início, assim, ela já sofria bastante violência. Ao ponto que ela aprender a lutar de facão. Minha avó não foi muito diferente também. E ela conta que ela casou obrigada. Foi falar pra mãe dela que ela não queria casar. E já não dava mais pra voltar atrás. Ficava feio, né? Já tava combinado com o padre e tal. Também sofreu bastante violência. Apanhou bastante. As filhas também apanharam. E ela disse que quando ele batia nela, ele falava que tava doendo mais nele do que nela. Tentava ser carinhoso enquanto ele batia nela. Na vida dela tem várias. De como foi a situação dela durante a maternidade, assim. Ela teve depressão pós-parto, quando ela me teve. Pelo capitalismo selvagem que, tipo, exige tanto da mulher seja que ela produtiva, mesmo quando ela acabou de gerar uma vida pela qual ela é responsável. Uma vida que sem ela não existe, não resiste. E também que a própria comunidade endereça essa responsabilidade pela vida desse ser humano a essa mulher. Depois de uns anos, a minha avó descobriu que ele tinha outra família e ela fugiu. E ali começou uma luta, assim, quase inacabável da minha avó de conseguir alimentar essas crianças. Ela era doméstica, então ela saía de casa muito cedo e voltava pra casa muito tarde. A minha mãe foi criada pra criar. Quem cuidava dos irmãos era a minha mãe, porque não tinha comida. Eu me lembro que ela me contou uma vez que ela levou os meus tios e a minha mãe pra um abrigo, mas ela não conseguiu fazer isso. E como que a sociedade leva a tomar decisões inimagináveis por não dar oportunidade pra uma pessoa, pra essa pessoa ser muito fragilizada, socialmente, assim. Minha avó era uma retinta, assim, com 4 filhos. Até aí a minha mãe conhece o marido dela, que é o pai do meu irmão. Ele era alcoólatra. Ele era muito violento. Ele botava homens pra dentro de casa, conhecidos, e fazia horas e horas de festa. Criou um método de proteção. Barricadas. Então ela entrava pra dentro de quartos e botava muitos móveis na frente da porta. Ela tinha muito medo da violência que ele podia fazer com ela. Então, uma prisão que ela mesma teve. E o meu irmão sofria violências físicas pra proteger a própria cria. Minha mãe, minha avó se viu na minha mãe, deixou ela fugir, colheu a minha mãe de volta na casa dela. Essas mulheres se encontram no mesmo lugar. Uma mãe só fugiram dos próprios maridos em algum momento por violência. A minha mãe, enquanto uma criança de 5, 6 anos, da própria casa, não se via segura a própria mãe dela socorro pra escapar das tentativas de espancamento, meu avô. Então eu imagino o peso tenha sido pra uma criança com uma violência dentro da sua casa, pode não poder ajudar a própria mãe e o que isso acarretou na vida dela como um As todo. mulheres da minha família transitando nesses lugares a partir dos relacionamentos. A partir dessa relação, dessa social que se cria, quanto a mulher precisa estar no relacionamento. Quanto ela não consegue plenitude de vida se ela não estiver atrelada a alguém. Muito comumente, né? Essa figura masculina. Eu vi isso na minha mãe, eu vi isso nas minhas primas, nas minhas tias. Na minha perspectiva, enquanto mulher, o que me incomoda quando eu saio na rua é não ter a possibilidade de voltar pra casa a salvo. De sempre fugir dos olhares masculinos, até o olhar ser a mão na perna, abraçar de um jeito mais intenso. Eu achei que depois que eu cortei o cabelo, isso ia mudar, assim, não ia acontecer. Mas acontece ainda. E é incrível como toda vez, de alguma forma, no fundo, eu sinto que a culpa é minha. Eu que mostrei pele demais, eu que sorri no momento que eu não deveria sorrir. Pra alguns homens existe até uma malícia, tipo, deles saberem que eu não tenho interesse, que eu sou diferente, em querer mexer comigo a partir disso, que traz outras camadas pro assédio, camadas de preconceito e homofobia. Assim. Eu tô sempre toda de preto, e às vezes eu sou família Adams, ou eu sou esquisita, ou eu tô indo pra um velório. Eu podia ser um pouco mais feminina. Eu acabo adotando uma vestimenta mais masculina, braba, mais bater de frente. Então ninguém também se apoia. Dizem que eu sou muito cara fechada, séria, que difícil de chegar e conversar. A rua, por eu ser uma travesti no mundo, ela foi um lugar em que me foi posto de que muitas vezes é o único lugar que eu poderia pertencer. Como a uma corpa travesti geralmente é lida como uma corpa perigosa para as pessoas, uma corpa que não devia ocupar certos lugares. A rua é o único lugar onde eu deveria me adequar. E eu fui aprendendo a lidar com a rua. Então, em alguns momentos, a rua também tem um significado de liberdade.
definitivamente eu já me senti muito vulnerável dividindo sala de ensaio com homens, assim. Porque o teatro tem essa coisa de borrar fronteiras, né? Parece que é difícil estabelecer limites. Mas eles existem. Aí já ninguém fala olhando pra ti. E aí tu diz, eu tô aqui em cima, cara. Ou uma blusa diferente e aí a pessoa também não olha pra ti. Ai, que engraçado, ele falou isso mesmo. Sério? Ah, ele é assim. Ele é assim. Mas se eu sou do jeito que eu sou apontada. Para a infelicidade dos homens, as mulheres passam mais em concursos públicos, né? E isso faz com que a gente tenha muito mais mulheres trabalhando, por exemplo, na fase. E o que gerava esse desconforto masculino. Tentei entrar de outras maneiras no mercado de trabalho. O fato de ser uma corpa feminina sempre impôs uma barreira, né? Até hoje em dia eu sinto que, por exemplo, em editais da cultura, por exemplo, em lugares de contratação de pessoas para performances, apresentações, artes, ainda é muito difícil uma corpa como a minha ocupar espaços. Ainda é muito difícil a gente estar no palco falando sobre as nossas histórias sem que sejam outras pessoas contando essas histórias pelas visões delas. Então, até hoje, eu acredito que essas barreiras são muito fortes. E eu sinto que muita mulher preta, assim, ainda se sente desse jeito, né? E não ocupa. Nem chega até elas a informação de que elas podem estar lá. Me sinto muito sozinha nesses lugares. No meu trabalho. Quantas memórias percorrem nossos corpos. E quantas violências atravessam esses mesmos corpos. Minha mãe, ela acreditou, sonhou, tentou, do jeito dela, e não deu. E eu fui crescendo assim, cada vez mais longe da casinha, daquelas paredes que eu acreditava que eram fortes, que poderiam sobreviver a qualquer coisa. Ainda lá na década de 90, eu escrevi: por que devo escolher a mim? Eu devo escolher a mim para não abrir mão dos meus desejos e vontades. A gente nasce e a história nasce com a gente. Os pecados nascem com a gente. Toda a trajetória das mulheres da nossa geração também nascem com a gente. A gente carrega esses pesos. Eu não sei se eu posso falar sobre quem eu sou dentro de casa. Sobre as minhas giras, sobre os meus batuques, sobre os meus exus, sobre meus orixás, sobre meus caboclos. Sim, no Rio Grande do Sul tem muito batuqueiro, tem muita casa de batuque. Mas os batuqueiros falam que são batuqueiros ou eles só são batuqueiros dentro de casa? Eu sinto que eu só sou batuqueira dentro da minha casa. A Eulália batuqueira não pode sair pra rua. Não posso estar com uma guia. Eu não posso falar axé, irmão, axé. Mas eu posso ouvir na paz do Senhor. Constantemente. Porque é um ato de carinho das pessoas, né? No hoje, eu acredito que ainda são os papéis de gênero que as pessoas têm enquadrados na cabeça delas. A leitura das pessoas sobre o mundo é uma leitura cisgênera e o meu corpo não se encaixa nisso. E várias barreiras aparecem a partir disso. A maneira como eu me expresso, a maneira como eu me imponho no mundo, ela faz com que as pessoas, algumas vezes, estranhem, se incomodem, não saibam lidar. E por isso, eu me sinto presa. Não por conta do meu corpo, mas por conta de como as pessoas enxergam ele. Eu penso
muito também em como a minha avó desejou namorar aquele alemão, como a minha bisavó nem foi capaz de elaborar e entender os desejos que estavam contidos dentro dela, para além da sobrevivência só. Como a minha mãe, que desejou apoio, compreensão e acolhimento e se sentiu incapaz de cobrar. Como eu, que tenho tanta dificuldade em pedir ajuda quando eu tô sofrendo, por mais que eu queira desesperadamente pedir socorro. Como eu, que desejo um mundo inteiro de amor, sabor, terra molhada, que quero tanto não ter mais tanto medo de me sujar, errar, que quero poder fazer por fazer, porque é gostoso, e gozar da vida o tanto que me cabe, que é muito mais do que me contaram. Eu quero que saia da minha boca o que eu penso, o que faz a língua latejar. Eu quero o gosto de tudo que eu acho gostoso, tirar do papel os meus sonhos. Eu quero chamar de meu caminho aquele que eu decida caminhar. Queria tanto ser o mar, amar, ter ar suficiente de amor e de amar dentro de mim. Meu mar de água doce, manancial. Limpar as minhas feridas, lavar as de tantas outras, sozinha na imensidão, multidão da solidão que se afaga. Lágrimas de tantas outras que numa abraçada virariam cachoeiras desse manancial. Ser eu mar, amar eu. Entregar tudo, receber migalhas, abraçar o mundo, sentir o vazio, o nada. Tenho tanto para doar, porque não recebo? Porque não é meu direito? Porque não é meu direito? Limpar as minhas feridas, lavar as de tantas outras, sozinha na imensidão, multidão da solidão que me afaga. Lágrimas de tantas outras que numa abraçada virariam cachoeiras desse manancial. Ser eu mar, amar eu. Meu mar d'água doce, manancial.